Você já parou para pensar em como as civilizações antigas explicavam o mundo ao seu redor? No caso do Antigo Egito, sua religião moldou não só suas crenças, mas também toda a cultura, arquitetura e até a política. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender os mistérios da religião egípcia antiga, como ela começou, quais foram seus registros mais antigos, como influenciou outras crenças e que impacto deixou no mundo. Fique com a gente até o final e descubra um universo de histórias divinas e mitos que continuam a nos intrigar até hoje. A religião egípcia antiga surgiu há mais de 5.000 anos, com seus primeiros registros datando de cerca de 3.100 a.C., no período conhecido como Egito pré-dinástico. Nessa época, as crenças giravam em torno de espíritos da natureza, com adoração a animais e elementos naturais como o sol, o rio Nilo e o deserto. Com a unificação do Egito sob o faraó Menés, por volta de 3.100 a.C., a religião começou a se estruturar. O faraó era visto como uma figura divina, o intermediário entre os deuses e os mortais, essencial para manter a ordem cósmica, conhecida como Maat. O panteão egípcio incluía centenas de deuses e deusas, cada um com características específicas. Por exemplo, Ra, o deus do sol, era um dos mais importantes, pois o sol era visto como fonte de vida. Osíris, o deus do submundo, simbolizava a morte e a ressurreição, enquanto sua esposa, Ísis, era associada à maternidade e à magia. Um aspecto fascinante da religião egípcia era a crença na vida após a morte. Eles acreditavam que, após a morte, a alma passava por um julgamento no qual o coração era pesado na balança contra a pena da verdade, representada por Maat. Se fosse puro, o espírito entrava no paraíso, conhecido como Campos de Juncos. Essa crença levou à prática da mumificação, que começou por volta de 2600 a.C., durante o Antigo Reino. Os egípcios acreditavam que o corpo precisava ser preservado para que a alma pudesse usá-lo na vida após a morte. Foi nessa época que as primeiras pirâmides, como a de Djoser, começaram a ser construídas. Os templos eram os centros religiosos e econômicos no Egito. Um dos mais famosos é o Templo de Karnak, dedicado ao deus Amon-Ra, que começou a ser construído no Médio Reino e continuou a ser ampliado durante o Novo Reino. Por volta de 1353 a.C., o faraó Akenaton tentou introduzir o monoteísmo, substituindo o panteão egípcio pela adoração exclusiva ao deus solar Aton. Essa mudança foi revolucionária, mas impopular. Após sua morte, o Egito voltou ao politeísmo. Além de sua importância no Egito, a religião egípcia influenciou outras culturas e religiões. Durante o período helenístico, por exemplo, os deuses egípcios foram incorporados à mitologia grega. Ísis, em particular, tornou-se uma figura importante no mundo romano. A partir do século IV d.C., com a expansão do cristianismo, os templos egípcios foram abandonados ou convertidos em igrejas. O politeísmo egípcio desapareceu gradualmente, mas seus mitos e símbolos ainda são estudados e admirados. Entre as influências deixadas pela religião egípcia, estão a ideia de ressurreição, representada por Osíris, e o conceito de julgamento após a morte, que ecoam em religiões como o cristianismo e o islamismo. Os registros religiosos mais antigos do Egito incluem os textos das pirâmides, escritos por volta de 2400 a.C. Esses textos descrevem rituais funerários e encantamentos para garantir que o faraó alcançasse a vida após a morte. A religião egípcia também incorporava elementos da astronomia. Eles associavam as estrelas ao ciclo da vida, como no caso da constelação de Órion, que representava Osíris. Os egípcios acreditavam que os deuses influenciavam todos os aspectos da vida, desde as cheias do Nilo até a saúde e a fertilidade. Por isso, ofereciam orações e oferendas diárias. A prática religiosa não era exclusiva dos sacerdotes. As pessoas comuns também faziam oferendas nos templos e tinham amuletos para proteção e espiritualismo. A religião egípcia deixou um legado cultural que vai além dos mitos. Ela influenciou a arte, a literatura e até mesmo o desenvolvimento de sistemas de escrita, como os hieróglifos. Mesmo após seu declínio, a religião egípcia continua fascinando o mundo moderno. Histórias de deuses como Anubis, Ísis e Osíris aparecem em filmes, livros e jogos. Entender a religião egípcia é mergulhar em uma das mais ricas tradições espirituais da humanidade, cheia de mistérios e simbolismos que ainda despertam nossa curiosidade. Quer continuar explorando temas como este? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis para você. Até o próximo vídeo.